Então, disciplina de Pesquisa Operacional para Engenharia 2, do curso de Engenharia de Produção, aula 8, Programação não linear. Então, essa aqui é uma continuação da aula passada, quando a gente apresentou o conceito de programação não linear. Então, nossa agenda basicamente são 3 assuntos. A gente vai começar falando por concavidade e convexidade, e depois a gente apresenta 2 métodos de solução: busca unidimensional e o método do gradiente. Esses 2 a gente acabou também vendo na mini aula da semana passada. Então, primeiros passos na PNL, incluindo então a função objetiva não linear. Então, isso aqui na verdade foi o que a gente viu semana passada. E aí, então, sim, o que era a gente tem aqui, pegando só o gancho da semana passada. E a gente começava transformando um problema linear num problema não linear. Foi basicamente essa nossa aula da semana passada. E um problema ele se torna não linear quando eu tenho, por exemplo, alguma coisa que não é mais uma reta, como esse caso aqui, 9x1 elevado ao quadrado. Então, essa simples modificação torna o problema em não linear. E aí, como é uma função objetivo, tornou minha função objetivo representada por essas elipses aqui, né? Então, sendo que o z máximo dela se encontra nesse ponto 2 e 2. Então, devido às características dos problemas de PNL, não há condições a princípio de afirmar se o método utilizado encontrou realmente o ponto máximo ou mínimo global da função ou apenas um máximo ou mínimo local. Então, para assegurar que o resultado encontrado seja a solução ótima da função objetivo, é necessário identificar as características de concavidade e convexidade das funções que compõem o modelo. Foi exatamente nesse ponto que a gente parou a aula passada. Então, a gente trabalha esse assunto na aula de hoje. Então, sobre convexidade das funções. Então, funções côncavas, então as funções não lineares podem ser classificadas em côncavas. Então, ao traçar uma linha unindo 2 pontos da função, essa linha sempre se encontra abaixo da curva, ou em cima dela. Então, no caso de uma côncava, então, no caso de uma linha côncava aqui em cima ficou um pouco confuso, está sempre abaixo dela, ou na verdade, em cima da linha, né? Então, quando eu falo em cima, não da linha superior, por exemplo, nesse caso aqui eu tenho um pequeno platô. Então, traçando uma reta que liga 2 pontos da função, essa reta está abaixo, no caso desse platô aqui. Se ela ficar exatamente paralela a uma região de platô aqui, ela está em cima da linha. Então, eu tenho outro caso que é estritamente côncavo. Então, reparando aqui o caso da côncava, como se fosse um pequeno monte, uma pequena montanha. E aí, nesse ponto aqui, eu tenho apenas um único ponto lá que me resulta no ponto ótimo, né? Então, esse aí é o conceito de concavidade. Posso ter um caso côncavo ou estritamente côncavo, que vem a ser esse caso aqui que eu acabei de apresentar. E a gente tem as funções convexas, então, que ao traçar uma linha unindo 2 pontos da função, essa linha sempre se encontra acima da curva, ou em cima dela, ou seja, em cima da curva mesmo. Então, como é o caso da convexa, então ela pode estar em cima dessa linha convexa aqui, ou em cima dos demais pontos extremos. Então, da mesma forma estritamente convexa, essa linha traçada unindo 2 pontos vai estar sempre acima da curva. Relembrado o conceito, então, uma função convexa ela vai lembrar a figura de um vale. Então, onde eu tenho um ponto mais baixo. Então, côncava lembra um monte, convexa lembra um vale. Isso aqui vocês devem ter visto bastante lá nas aulas de cálculo. Então, talvez relembrando mais a mim do que a vocês, talvez esteja mais fresco na cabeça de vocês essas questões de convexidade, mas é importante a gente falar aqui na aula de PO. Então,
necessariamente está vinculada diretamente às aulas de cálculo. Então, métodos para verificação. Então, método para verificação da concavidade. Então, os métodos utilizados para identificar se uma determinada função é côncava ou convexa variam conforme o número de variáveis da função. Então, no mundo da programação não linear, eu tenho vários condicionais. Então, conforme o número de variáveis da função. Então, eu já tenho uma condição aqui. Então, a forma mais prática de verificar a concavidade de uma função de uma variável é através da análise da sua segunda derivada. Então, uma função f de x é convexa se e somente se a segunda derivada for maior ou igual a zero. Então, aí temos o caso de uma figura convexa para todos os valores de x pertencentes ao domínio de f de x. Então, eu tenho essa figura aqui da convexa. Então, lembrando que ela lembra um vale. Uma função estritamente convexa é se e somente se a segunda derivada de f de x for maior que zero. Então, a diferença entre a convexa e a estritamente convexa é que a estritamente convexa é sempre maior que zero, nunca igual. Para todos os valores de x pertencentes ao domínio de f de x. Então, temos essa figura aqui representando uma função convexa. Para o caso da côncava, então a segunda derivada de f de x vai ser menor ou igual a zero para todos os valores de x pertencentes ao domínio f de x. Então, representado por essa figura como se fosse um monte. E a estritamente côncava, a segunda derivada de f de x é menor que zero. Então, também representada por essa figura aqui de um monte. Para todos os valores de x pertencentes ao domínio de f de x. Em resumo, o que eu tenho é apresentado nesse slide aqui. Para o caso de convexas, minha segunda derivada ela vai ser menor ou igual a zero. E para côncavas, menor ou igual a zero. E para convexas, então, a minha segunda derivada é maior ou igual a zero para o caso de convexa. E menor que zero para estritamente convexa. Tranquilo até aqui, pessoal? Perguntas? Imagino que esteja bem tranquilo, relembrando aí, primeiro semestre de estudo de cálculo. Talvez um pouco distante, mas enfim, é um conceito tranquilo. Se a função f de x é linear, e portanto a segunda derivada é igual a zero para todos os valores de f de x, pertencentes ao domínio de f de x, a função é definida como côncava e convexa simultaneamente. Então aí a classificação para quando meu f, a segunda derivada é igual a zero, ela é classificada como côncava e convexa simultaneamente. E se a segunda derivada for positiva para alguns valores do domínio e negativa para outros, então a função não é nem côncava e nem convexa. Então temos aí dois casos específicos. O de uma reta e o de uma outra que não é nem côncava nem convexa. Vamos aqui para um exemplo de classificação. Então, uma função simplesinha, f de x igual a 2x ao quadrado menos x. Aliás, f de x igual a x ao quadrado menos x. A primeira derivada em relação a x é 2x menos 1. Tirando a segunda derivada, eu tenho que é igual a 2. Então, é igual a 2 para qualquer x da função. E é, portanto, uma função estritamente convexa. Então, se a gente fosse plotar essa função, ela teria essa cara aqui. E é exatamente uma cara de uma convexa. Então, porque representa um vale. Um segundo exemplo, então, para uma função f de x igual a x ao cubo menos 2x menos 8. A primeira derivada é igual a 3x ao quadrado menos 2x. E a segunda derivada é 6x. E aí, pessoal, que tipo de função é essa daí? Convexa, côncava e convexa,
estritamente algum tipo das duas, ou nem côncava e nem convexa? As duas, professor. As duas ao mesmo tempo. Tem uma parte que é côncava e outra parte que é convexa. Exato, tem uma parte que é côncava e outra que é convexa. Aí vamos até resgatar aqui o conceito da aula que a gente acabou de ver. Então, se uma função é linear, e portanto a segunda derivada é igual a zero, para todos os valores de x pertencentes ao domínio f de x, a função é definida como côncava e convexa. Então, esse é um conceito, né? Então, quando ela for linear, ela é côncava e convexa ao mesmo tempo. Então, eu juntei as duas coisas, formou uma linha simultaneamente. Agora, o segundo conceito é que se a segunda derivada for positiva para alguns valores do domínio e negativa para outros, então a função não é nem côncava e nem convexa. Aqui é um pouco paradoxo, porque vai remeter justamente o que o Gustavo acabou de falar, que ela vem a ser côncava para uma parte e convexa para outra. Então aqui viria a ser esse caso assim, se o meu x for maior que zero, ela vai assumir ali a função de convexa. Se o meu x for menor que zero, ela vem a ser côncava, né? Mas quando então tem essa interrupção para minha função, parte dela é uma coisa, parte dela é outra, eu digo que ela não é nem uma coisa nem outra. Então a função não é nem côncava e nem convexa. Ela seria as duas coisas se fosse uma reta. Então, e essa função ela tem justamente essa cara. Então, tem uma parte dela que é convexa e tem uma parte dela que é convexa aqui e outra que é côncava. Então, mas nesses casos, quando ela assume as duas características não simultaneamente, que é o caso, então ela não é nem côncava e nem convexa. Então, digamos, seria parece um pega-ratão aqui. Então, só tomem cuidado para esse tipo de classificação. A única que é côncava e convexa simultaneamente é uma reta. Então, onde a derivada segunda é igual a zero. Tranquilo? Deu para pegar aí, Gustavo? Sim, professor. Eu Sim, fiquei sim. pensando aqui se o negócio fosse um pouquinho mais complexo. Sim, complexo como. Tipo, com valores não só x ao cubo e menos 2x, mas tipo x à quinta menos 3x mais 2x e um polinômio mais complexo, onde Uhum. ele teria pontos de tanto de morros, vamos botar assim, de Sim, concavidade e de convexidade, assim, sim. definidos, entende? E é aqui que acontece. Para esse caso, ela vai ser classificada como a função, né? E quando a gente fala função, é a função toda ela. Não Sim, é nem côncava nem convexa. Porque eu estou querendo classificar não um trecho dela. Se eu fosse classificar, claro, um trecho dela, por exemplo, de zero. Nesse caso aqui, né? Se a gente fosse pegar ali, olhando assim no olho, tínhamos entre um para valores acima, na verdade aqui, para valores acima de zero, né, eu teria ela como uma função convexa. Então, perfeito, classifiquei para esse intervalo. Mas como eu quero classificar a função inteira, para sim, esses porque o, casos, ela não é nem côncava nem convexa. sim, Então, porque o objetivo é encontrar a solução ótima, né? exato, da função Não inteira. estudar intervalos dela. Exatamente, exatamente. Então, É tranquilo, professor. os intervalos eles poderiam ser úteis assim, se a gente tivesse restrições. Por exemplo, uma restrição que é bem comum em programação linear, né, é eu assumir que o x só pode ser maior que zero. Sim, Bom, se existe essa restrição, aí muda, defigura a, a interpretação, né? Então, a função f de x, ela vem a ser, no caso ali, convexa para valores acima de x maior que zero. mas não seria um estudo não seria um estudo de uma solução absoluta ali, né? Seria local, né? Exato, seria local. Então, já com restrições. Aqui, Sim, para esse caso, a gente está analisando uma função que eu quero maximizar ela, mas que ela não tem restrições. Então, é um caso bem específico, né? Então, até
pode causar um pouco de estranheza. Eu quero maximizar uma função que não tem restrição, irrestrita. Então, que é Tá diferente do que certo, a gente vê professor. lá em programação linear. Obrigado. Nada. Avançando aqui, então, a gente tem também funções de duas variáveis, né? Que a gente viu uma variável só, mas como é que fica quando tem duas variáveis, né? Assim como nas funções com uma variável, as derivadas parciais de segunda ordem de funções de duas variáveis podem ser utilizadas para determinar a convexidade de uma função. Então, o teste da segunda derivada é realizado da seguinte forma. Então, onde meu f é uma função f de x1 e x2, então duas variáveis, uma função com derivadas parciais de segunda ordem contínuas. E a matriz hessiana, H, definida pelas segundas derivadas da mesma. E o D, o determinante da matriz hessiana. Então, o que a gente tem? Então, a gente tem a matriz hessiana, então, sendo a segunda derivada parcial de f de x1 e x2. E eu tenho a minha determinante dessa matriz hessiana. Então, falando assim, parece um pouco complexo, a matemática pode assustar um pouco para quando a gente não está tão familiarizado, mas isso daqui é relativamente simples, né? Então, esse quadro aqui, ele resume as várias situações que a gente tem, as condições e a classificação dela. Então, por exemplo, quando a minha determinante for maior ou igual a zero, e a minha segunda derivada parcial em relação a x1 for maior que zero e, ao mesmo tempo, a segunda derivada de x2 for maior ou igual a zero, eu tenho aqui uma função convexa. Se essas segundas derivadas forem menor que zero, eu tenho uma função côncava. Então aqui os valores, então a lógica, ela segue a mesma lógica do que a gente acabou de ver para quando tem uma função de apenas uma única variável. Então, quando for maior que zero, convexa, quando for menor que zero, é côncava. E aí aqui eu tenho o caso das estritamente convexas, que é quando eu não tenho mais o sinal da igualdade, então minha determinante ela vai ser maior que zero, a segunda derivada em relação a x1 maior que zero, segunda derivada em relação a x2 também maior que zero, assim ela é estritamente convexa. E para o caso lá da côncava, eu vou ter a determinante maior que zero e as segundas derivadas da diagonal principal menor que zero. Então, estritamente côncava. Quando a minha minha determinante for igual a zero, eu tenho ali uma reta. Então, no caso de uma reta, minhas segundas derivadas vão ser igual a zero. Então, consequentemente, a minha determinante também vai ser igual a zero. Daí eu tenho uma função que é côncava e convexa, uma reta, né? E quando eu tiver a minha determinante menor que zero, então aí eu não preciso examinar, também nesses dois casos não preciso examinar as segundas derivadas. E nesse caso vai ser uma nem côncava e nem convexa. Se a gente fosse imaginar uma figura em 2D, viria a ser uma cela. Então, lembrando da cela, que é aquela que combina uma convexa e uma côncava ao mesmo tempo. Então vamos lá para um exemplo, para colocar em prática esses conceitos que a gente acabou de ver. Então tem uma função f de x1 e x2, sendo que é igual a x1 ao quadrado mais x1 vezes x2 mais x2 elevado ao quadrado menos 3x1 mais 2. Realizando as derivadas parciais de primeira ordem, então derivando a função em relação a x1, eu tenho 2x1 mais x2 menos 3, e derivando em relação à segunda variável x2, eu tenho que é igual a x1 mais 2x. E depois derivadas parciais de segunda ordem, então derivando em relação ao próprio x1 eu tenho igual a 2, derivando em relação ao próprio x2 eu tenho igual a 2, e as derivadas parciais
eu tenho igual a 1. Então, com isso, este ano é sua determinante. Então, este ano fica com essa cara aqui. Então, ela é composta, essa matriz, pelas minhas derivadas parciais de segunda ordem. E a determinante, então, eu multiplico essa matriz principal menos a multiplicação da segunda diagonal. E eu tenho que minha determinante ela é igual a 3. Então, valores positivos para as derivadas. Então, maior que zero, e a minha determinante também é maior que zero. Logo, então, essa daqui é uma função estritamente convexa. Então, se ela é estritamente convexa, eu vou estar, no momento que eu encontrar o ponto ótimo, eu sei que aquele ponto ótimo é um ponto global. Então, por esse motivo que a gente está falando sobre as convexidades e concavidade. Né? No momento que eu identifico, realizo essa classificação, eu já posso ficar tranquilo que o que eu encontrar naquela função de solução é o ponto ótimo global. Um segundo exemplo, então aqui quem lembrar das aulas de cálculo vai bater o olho e já vai conseguir identificar que tipo de função é essa daqui. Então, realizando as derivadas parciais de primeira ordem, eu tenho ali menos 2x1 e mais 2x2. E este ano é seu determinante. Então, e as variáveis parciais, então fica menos 2 e 2. E a minha este ano, então, vai resultar numa determinante negativa. Então, como a determinante ela é negativa, ela não é nem côncava e nem convexa. Então, quem lembrou que tipo de função é essa daqui? Essa daqui é uma função clássica de Sela. Né? Então, quando a gente for plotar ela no gráfico, provavelmente vocês viram isso em cálculo 2, vocês vão ver que vai ter uma figura de Sela. Né? Então, quem não lembra da figura Sela remete à figura do que a gente coloca no lombo de um cavalo. Aqui uma parte daquilo ali abraça o lombo do cavalo e outra parte, digamos, abraçaria. Uma parábola abraça o lombo do cavalo e outra parábola, digamos, abraçaria as pernas de quem está montando nesse cavalo. E aí, tranquilo até aqui, pessoal? Perguntas? Nostálgicos? Tranquilo, professor. Batendo a nostalgia Tranquilo. de lembrar das aulas de cálculo. Quase 20 anos. Eita! Tá bem, que bom que tá tranquilo. Não, tá tranquilo. Se pra ti tá tranquilo, então para o resto deve estar mais tranquilo ainda. E a gente tem que relembrar, né? Faz tempo às vezes que a gente vê esse tipo de coisa. O que acontece quando tiver, então, funções de mais de duas variáveis? Então, seja f de x1, 2, 3 até xn. Então, uma função com n variáveis tem-se uma matriz hessiana n por n. Então, que é esse caso aqui. Então, vou ter que tirar várias derivadas parciais de segunda ordem. E vou ter que calcular o cálculo das n determinantes. Então, vou ter várias determinantes. A primeira determinante, então, é apenas a segunda derivada parcial da segunda ordem em relação a x1. Depois vou ter a segunda determinante, que foi a que a gente acabou de ver. Depois vou ter a terceira determinante, então abrangendo até a terceira variável. E assim eu vou indo até a determinante n. E aí como é que eu classifico? Professor, Claro? só uma pergunta assim, não leva mal não, mas Sim. se eu botar assim num determinante muito alto, a gente vai poder usar a calculadora assim sem problema nenhum, Sim, não, bem tranquilo. para não fazer aqueles cálculos todos de determinante na mão aí. Acho que todo Sim. mundo pensou nisso. Não, o cálculo determinante pode ser trabalhoso e facilmente levar ao erro ali, né? Sim. Enfim, com Ok. 3, uma determinante 3, né? N igual a 3, é até tranquilo de fazer, enfim. Sim, Mas já pode dar algum problema do cara se embaralhar ali. claro. Essas derivadas parciais aí, o cara se confundia ali de colocar e
É, Mas tá bom então, professor, tá bom. Se o e senhor ó, tá autorizando, tá autorizado. né, tá tranquilo. Até porque o Ok. objetivo aqui a gente parte do pressuposto que cálculo já está aprendido, né? Então Claro, claro, não é claro. saber se você sabe em cálculo, mas sim conseguir entender o cálculo, né? Aqui a gente está Sim, usando o cálculo muito mais como uma ferramenta ali. Então, sim. para resolver problemas de ordem mais prática. Tá Então, por ok, isso que professor, aí, obrigado. tranquilo, dá para usar a calculadora ali para resolver o problema. Aí até na verdade a calculadora, enfim, ela vem a ser uma boa ferramenta para evitar que a gente cometa pequenos erros ali, né? Né? Sim. Tu Especialmente monta a se a gente não, matriz ali e acabou. se a gente não está acostumado a fazer isso daqui, a chance de a gente esquecer alguma coisinha, enfim, fazer um erro por desatenção é bastante grande. Sim, professor, obrigado. Não é nada. E aí como é que a gente classifica então essas funções? É um pouquinho diferente. Então a convexa, ela remete à mesma ideia do que a gente viu antes. Então sempre as determinantes vão ser maior ou igual a zero quando for convexa. E é interessante de observar que a gente está olhando só para a determinante agora, não precisa mais olhar para as derivadas. E a estritamente convexa vai ser sempre maior que zero, todas elas, de 1 até n. Então esse é o caso para uma função convexa. Então isso aqui vem a ser importante futuramente para quando a gente estiver olhando para uma função de mínimo. Então para a gente identificar se aquele mínimo é global ou não. Para uma côncava é um pouco diferente. Então a gente vai ter algo intercalado. Então ela vem a ser côncava quando a primeira derivada é menor ou igual a zero e a segunda derivada maior ou igual a zero. A terceira derivada, ou seja, os ímpares são menor ou igual a zero e os pares são maior e igual a zero quando côncava. E quando estritamente côncava, eu tenho que os pares, as determinantes pares são menor que zero. Aliás, as determinantes ímpares menor que zero e as determinantes pares são maior que zero. Quando for côncava e convexa, a minha determinante, dependente do n dela, do número dela, vem a ser igual a zero para qualquer n. Então é o caso de uma reta. E quando não for nem côncava e nem convexa, então se não atende nenhuma das condições anteriores. Então é uma classificação por exclusão. Então quando eu tiver não atendendo as classificações anteriores, ela é nem côncava e nem convexa. Então por que isso daí é importante? Né? Então quando o problema de PNL não apresenta restrições, a classificação da função em convexa e côncava permite saber se a solução é ótima, global ou local. Então, quando a função é côncava, o máximo encontrado é o máximo global. Então, isso a gente já pode saber a priori quando a gente faz essa classificação. Não precisa só saber quando encontrou o resultado. E quando a função é convexa, o máximo encontrado é um mínimo global. Então, esse é o conceito, daí a importância. Quando há restrições para a função objetivo, deve-se verificar se as restrições atendem às condições. Então, é um segundo tipo de problema de programação não linear, quando tem restrições. Para tanto, então, dividem-se os problemas de acordo com a função objetivo. Eu posso ter três tipos de função objetivo: programação côncava, programação convexa e programação quadrática. Vou falar rapidinho de cada um deles e a gente vê que é simples também. Então, se a gente entender o conceito para a classificação da função, também é simples entender a classificação das restrições. Então, se eu tenho uma função de maximização, dz, a função objetiva ela vem a ser côncava. Então, já fiz os testes ali, classifico lá como côncava. O conjunto das soluções viáveis do problema deve formar um conjunto convexo. Então, as condições para que haja esse conjunto vão ser as seguintes. Então, apenas restrições com inequações que atendem às seguintes regras. Então, se a restrição for do tipo gix menor ou igual a bi, então ig i de x for uma função convexa, então essa é
uma condição. Então, todas as restrições menor ou igual, elas têm que ser convexa. E toda restrição que for maior ou igual, elas têm que serem uma função côncava. Então, quando eu tiver essa classificação das funções, das minhas restrições, então eu posso ficar tranquilo que o máximo encontrado ali vai ser o máximo global. Então, caso não se atenda a essas restrições, bom, aí eu não tenho certeza se isso vai ocorrer. Por quê? Porque pode ser que eu encontre ali algum valor numa fronteira com essas restrições. Né? Para o caso da minimização, então a função ela tem que ser convexa. Minimização, lembrando que a convexa ela vai ter uma figura de um vale, então o ponto mais baixo vai estar para baixo, que é o que pressupõe a minimização. E aí eu vou ter então um conjunto convexo. E as condições para que haja esse conjunto, então, são que as minhas restrições do tipo menor ou igual, elas têm que ser uma função convexa, e as restrições do tipo maior ou igual têm que serem funções côncavas. Né? Ou seja, eu também tenho que investigar as minhas funções de restrição, assim como investiguei a minha função objetiva. E por fim, então, tem uma programação quadrática. Então, problemas de minimização ou de maximização. A função objetiva é quadrática. Condições, então, restrições terão que ser lineares. Então, nesse caso aqui, as restrições vão ser apenas lineares. Então, assim, pense que se a programação quadrática de maximização de z e a função objetiva é côncava, a solução ótima é máximo global. Então, se eu estou tratando de um problema de maximização e a função objetiva já é côncava, e as minhas restrições são lineares, o máximo também é global. Se a minha programação quadrática for uma minimização e a função objetiva é convexa, a solução ótima é um mínimo global. Então, esse aqui é para o caso quando as minhas restrições são lineares. Né? Professor? Sim. Então, no caso, nessa situação, as restrições estão somente para auxiliar o cara para identificar o que o cara quer do problema, ou eu teria que, num problema, eu teria que determinar as restrições? Porque, por exemplo, normalmente num problema se diz, não, maximize tal coisa, ou minimize tal coisa. Sim. E aí seria a minha determinação de restrição, no caso. Eu teria que fazê-la. É isso? Deixa eu ver se eu entendi a pergunta, né? Então, as restrições elas já vão vir com problema. Então, então já vou saber já vai se saber é de um antemão. problema. Tá, entendi. Sim. De antemão tu já vai saber, eu tenho tais restrições. Então, aí vai ter a listinha das restrições ali. Claro, quando a gente pegar um problema já modelado, né? Então, já tem ele modelado ali para as restrições, todas elas lineares. Então, sempre o meu x não tem nenhum expoente. Então, é linear. Mas se tiver, então, algum expoente elevado ao quadrado, cubo, enfim, aí eu caio para situações de programação convexa ou côncava, que para mim identificar se ela é côncava ou convexa, eu vou identificar ali se é um problema de maximização ou de minimização. Depois eu investigo a função objetiva e, por último, ali eu vou investigar as restrições. Né? Sim, entendi. Beleza. Entendi. Então, essas aqui são formas para a gente classificar e conseguir identificar se aquele máximo é global ou local. Né? Então, com isso, a gente responde a pergunta da aula passada, que era justamente a gente saber se encontrou a solução global ou local. Etapa seguinte da aula de hoje, e aí com as perguntas do Gustavo também fico tranquilo, porque foram perguntas que, de uma certa forma, nos mostram que a gente está junto na aula.
Estamos acompanhando o conteúdo. O que a gente vê na sequência? Uma vez que a gente sabe classificar as funções, eu já tenho uma ideia se a solução que vai ser encontrada vai ser global ou local, passo o seguinte a resolver as funções, né? Os problemas de programação não linear. E aí, então, diferente do programação linear, eu não tenho simplex que se enquadra a qualquer tipo de problema. Então, nesses casos da programação não linear, eu vou ter que investigar o problema para saber qual método eu posso utilizar. E dependendo, tem alguns métodos que não se adaptam a um tipo de problema, né? Então, como há uma grande quantidade de métodos, a gente vai ver apenas alguns deles, no caso dois, busca unidimensional e método gradiente. E aí, enfim, esse daí é um mundo bastante grande da programação não linear. Vocês acabaram vendo uma boa parte desse mundo lá nas aulas de cálculo, nas aulas também especialmente de cálculo numérico. Então, em maiores detalhes, a gente pode relembrar um pouquinho dessas aulas. Então, vamos começar ali pela busca unidimensional, que ela é mais amigável, mais intuitiva. Então, condições para o uso do método. Isso é muito importante, a gente saber em que condições eu posso utilizar. Então, para problemas de maximização, onde não tenho restrições e envolve apenas uma variável. Então, f de x ela é côncava. Então, ou seja, eu estou tratando ali de um problema onde eu tenho um máximo global. Logo, a solução é ótima global, né? Então, a minha derivada primeira da f de x ela vem a ser igual a zero. Em x, então, quando isso ocorrer, o meu x encontrado para esse ponto é o meu x ótimo. Então, que venha a ser esse caso aqui. Se eu for resolver esse problema analiticamente, eu resolvo dessa forma. Faço a primeira derivada igual a zero, resolvo naquele polinômio, aquela reta, e encontro o valor de x, e aquele x é meu x ótimo. Então, se a primeira derivada f de x puder ser resolvida diretamente para x no asterisco, então encontrou-se o ótimo global para a função f de x. No entanto, se f de x não for uma função simples, de tal forma que sua derivada não seja uma função linear ou quadrada, pode não ser possível encontrar o valor de x analiticamente, né? Então, analiticamente é como a gente aprendeu lá em cálculo 1 e 2. Se isso ocorrer, o método de busca unidimensional oferece uma maneira direta de resolver o problema numericamente. Ou seja, a gente vai resolver pelas ferramentas que a gente aprendeu em cálculo numérico. E aí, para quem fez ou está fazendo cálculo numérico há pouco, próximos slides vão ser bem simples. Né? Então, aqui relembrando, a ideia não é dar uma aula de cálculo numérico, mas sim contextualizar o cálculo numérico. Então, o algoritmo, o que se utiliza em cálculo numérico, relembrando, são algoritmos, né? E é justamente o que a gente vai utilizar. Então, o algoritmo utiliza a estratégia de busca das soluções possíveis que levam ao resultado ótimo. Ou seja, são necessárias iterações até encontrar a solução para um dado erro aceitável. Então, aqui eu tenho a minha parábola, ali, então não vamos se ater tanto à forma dela, o formato dela. Então, eu vou definir um limite inferior, meu x1, um limite superior, x2. Então, nesse caso aqui, o meu x1 está antes do meu ponto ótimo. Então, a derivada primeira é maior que zero, então tem uma reta aqui. E no caso ali do meu x2, então, fazendo a derivada desse ponto da reta, ela vem a ser menor que zero quando meu x for igual a x2. Então, tem a minha reta apontando para baixo. Então, relembrando ali conceitos de derivada. Então, utilizando-se uma regra adequada para a busca das possíveis soluções, a sequência resultante de busca deve convergir para x
Ótimo, então meu x asterisco. Então, na prática, isso significa continuar a busca até que a distância entre os limites superior e inferior seja suficientemente pequena, de tal forma que a próxima tentativa esteja dentro de uma margem de erro para o meu x asterisco. Então, notação, meu x' é a solução possível atual, meu x barra embaixo é meu limite inferior atual, e o meu x barra em cima é o limite superior atual. E aqui eu tenho meu epsilon, que é a minha margem de erro admitida para meu x asterisco. Então, o que a gente vai fazer? Então, a gente vai definir um x1 e um x2 e eu vou fatiando cada vez mais, então encurtando cada vez mais esse intervalo, até que eu fique com um intervalo muito pequeno, de tal modo que esse intervalo tão pequeno, ele está dentro do meu erro aceitável. E aí eu vou encontrar um x ali através de um método numérico. Então, como é que funciona o procedimento? Então, a regra utilizada é o ponto médio, o plano de busca de Bolzano, ou Bolzano. Então, é selecionar o ponto médio entre os limites atuais. Então, em inicialização, eu defino um erro, defino um x barra, um limite inferior, um limite superior. E para obter a solução inicial, a solução inicial vem a ser meu x', e eu tiro a média desses meus dois limites, inferior e superior. Então, como é que funciona a interação? Então, eu vou avaliar a primeira derivada do meu x em x1. Se, então, a minha derivada for maior que zero, então faço então, o meu x barra, o meu limite inferior, igual ao meu x'. Então, se a minha derivada primeira for menor que zero, eu vou fazer o meu limite inferior, vai assumir o novo valor dele, igual ao meu x barra, meu x' que eu estou investigando. Então, após isso feito, eu vou obter um novo x' a partir também dos meus valores de x, dos meus limites inferior e superior atualizados. Recalculo ele e depois faço novamente o procedimento. Então, faço uma nova volta para o ponto 1, avalio o valor, e a cada vez que eu faço essa iteração, eu vou verificar então o critério de finalização, que é verificar se o módulo, ali, a diferença entre meu limite inferior e o limite superior, é menor ou igual a 2 vezes epsilon. Então, para o procedimento, ou seja, for menor que 2 vezes o meu erro. Quando isso daí acontecer, eu encontrei o meu x ótimo dentro do meu limite de aceitação. Professor? Sim? É 2 vezes epsilon ou é 2 elevado a epsilon? Não, é 2 vezes epsilon. Até boa pergunta. Vamos até ajustar, porque parece na potência ali, né? Vamos já ajustar isso aqui, porque ficou dando margem para essa interpretação. Aí, agora sim. E esse meu x1, na verdade, ele vem a ser um x'. E aí agora a gente está aquele momento que salvar gera uma preocupação. Salvou. Então, boa pergunta, Gustavo. Então, na verdade, é 2 vezes o meu erro. Então, por que 2 vezes o meu erro? Porque o meu x ótimo vai estar na metade dos dois limites, né? Entre o limite superior e inferior. De tal modo que eu tenho uma margem de erro para cima e uma margem de erro para baixo. Então, por isso que a diferença entre o limite inferior e superior é 2 vezes essa margem de erro. Professor, uma outra Sim, perguntinha bem, claro. bem simples aí. Então, assim, ó, aqui quando o senhor falou que para avaliar a primeira derivada, se x for igual a x', em x igual a x'. Aí, no caso, se a derivada for maior do que zero, então faça o x inferior igual ao
ao valor da metade. E aí eu mantenho o x superior e aí faço a análise com o x' Exato, com o x barra antigo. E aí eu vou exato, ajustando, é um ajustamento no caso. exatamente. É uma boa pergunta. Então, o que acontece? Vou fazer a primeira derivada e ele vai se encaixar em apenas uma dessas duas condições, né? Ou é maior que zero ou é menor que zero. Então, ou seja, ou eu vou substituir o limite superior ou o inferior, um de cada vez em cada interação. Então, quando eu for obter o novo x', eu vou ter um limite inferior ou superior atualizado e o limite inferior ou superior, que é o original da etapa anterior. Então, agora acho que a gente vai ter um exemplo na sequência e vai ficar mais claro essa parte do procedimento. Então, por exemplo, vamos pegar uma função objetiva aqui até um pouco mais cabeludinha que as anteriores. Então, f de x igual a 12x menos 3x elevado na 4 menos 2x elevado na 6. Eu posso reescrever essa função até para facilitar os cálculos, colocando tudo em função, o 12 em evidência, e aí também colocando aqui reescrevendo ela. Enfim, falar matemática é um pouco complicado. No momento que eu faço a derivada, se explica o porquê dessa forma de reescrever a função f de x. No momento que eu faço a primeira derivada, então eu tenho que meus valores aqui vem a ser, a primeira derivada é 12 vezes, abre parênteses, 1 menos x ao cubo menos x na quinta, fecha parênteses. A segunda derivada, então, vem a ser igual a 12 vezes, abre parênteses, menos 3x ao quadrado menos 5x na quarta, fecha parênteses. Então, como a segunda derivada é menor que zero, para todos os valores de x pertencentes ao domínio de f de x ela vem a ser côncava. Né? Então, aqui para qualquer valor que eu colocar, eu vou ter então um valor menor que zero. Então, eu sei então de antemão, antes de resolver um problema, que o máximo encontrado aqui venha a ser um máximo global. Então, já é um ponto importante de partida. O procedimento de resolução. Agora, a gente vai para o algoritmo. Então, primeiro, verificamos, fizemos um teste de concavidade aqui. E agora, na sequência, a gente vai para o algoritmo. Então, para o procedimento de resolução. Definimos uma margem de erro de 0,01, ou seja, a diferença entre o limite inferior e superior tem que ser menor ou igual a 0,02. Então, regra de fim do algoritmo. E o meu limite inferior, isso daqui eu também posso definir qual vai ser ele. Então, eu posso, para definir ele da melhor forma, eu posso investigar a minha função e aí definir valores que estejam mais próximos do meu ponto, que eu acredito ser onde meu ponto ótimo está localizado. A gente coloca ali 0 e 2, então limite inferior igual a 0, superior igual a 2, de tal modo que meu x' venha a ser igual a 1. Então, que é o ponto médio entre o limite inferior e superior. Então, colocando na função f de x, então, quando meu x for igual a 1, eu vou ter um valor, então é como se fosse meu z ele vem a ser igual a 7. Então, substituindo na primeira derivada, quando meu x for igual a 1, então eu tenho 12 vezes 1 menos 1 elevado ao cubo, menos 1 elevado na 5. Fecha parênteses, então tem uma solução igual a menos 12. Então, como nesse caso a minha primeira derivada é menor que zero, então o meu limite superior ele vai assumir o valor do meu x'. Ou seja, eu vou descer o meu limite superior que era de 2, agora ele vai para 1. Então eu vou encurtar um pouco mais o intervalo. E assim, pessoal, eu vou fazendo sucessivamente.
Depois eu vou ter um próximo passo, que eu vou calcular um novo valor, de tal forma que eu vou fazer isso várias vezes. Então, resumindo aqui em uma tabela, para a interação zero, então as configurações do problema, limite inferior ou igual a zero, superior ou igual a 2, meu x' é igual a 1, e meu f de x' é igual a 7, e a diferença do limite inferior e superior é igual a 2. Esse é o momento original ali do problema. O que a gente acabou de ver é que o nosso limite superior vai assumir, então, na primeira interação, vai assumir o valor de 1. Então, substitui 2 por 1. E aqui eu faço, então, novos cálculos. Então, no caso, ali, quando eu fiz substituindo meu x' igual a 1, eu tinha que a minha função, minha derivada, é igual a menos 12. Então, por isso, o meu x barra superior fica igual a 1. E aí, então, calculo um novo x', que é igual agora a 0,5. Substituindo ele na minha função x, f de x, eu tenho que o valor venha a ser 5,78. O erro ali, a diferença entre o superior, limite inferior e superior, cai para 1. Vou lá para a segunda interação, então substituindo meu x' igual a 0,5. Na minha função objetiva, eu tenho agora um valor na minha primeira derivada da minha função, e eu tenho um valor positivo, ou seja, o meu limite inferior vai assumir, então, 0,5. Então, meu novo x' vem a ser 0,75, e o valor da minha função z é 7,69. O erro caiu para 0,5, então uma nova interação, substituindo então 0,75 na primeira derivada, tenho novamente o valor positivo, ou seja, meu limite inferior assume o valor 0,75. Então, o limite superior se mantém o mesmo, meu x' é 0,87 e a minha função objetivo está em 7,84. A distância entre o limite inferior e superior é 0,25. E eu vou lá para a minha quarta interação. Então, onde eu vou assumir o meu x igual a 0,875. Substituo na minha primeira derivada, que vai dar um valor negativo. Então, agora eu vou substituir o limite superior por 0,875. Que vai me resultar num novo limite, num novo x barra, e vai resultar num novo ponto ótimo. Então, reparem que o ponto ótimo agora está sutilmente melhor que o ponto ótimo ali. Na verdade, que o meu ponto ótimo não, que meu z para a função objetivo anterior. O erro está diminuindo cada vez mais, mas meu critério de parada é quando o meu erro for menor que 0,02. Então, não é na verdade meu erro, é a minha distância entre o limite inferior e superior. Isso só vai acontecer lá na sétima iteração. Então, daí a importância de eu utilizar aqui uma ferramenta computacional. No caso aqui, eu utilizei o Excel. Então, fiz umas regrinhas ali e facilitou para calcular. Então, nesse ponto aqui, quando a diferença entre o limite inferior e superior é menor que 0,02, eu paro o meu método, tendo meu z igual a 7,88. Então, para a minha função f de x, o meu x asterisco, então meu x ótimo, vem a ser 0,836, arredondando esse valor aqui, para 3 casas depois da vírgula, que ele resulta num z igual a 7,88. Então, o meu x asterisco está entre o meu limite inferior e superior, isso é importante verificar. E aqui eu tenho a fórmula ali para os demais elementos. Então, isso aqui fica um exemplo de como é o procedimento para a nossa busca unidimensional. Graficamente, como é que funciona isso? Aquela função que a gente viu, ela tem essa cara aqui. Então, como se fosse um grande pico. Olhando ela com um zoom, ela vem a ter, então, esse intervalo aqui, a gente está olhando entre 0 e 2. Então, puxando ali os resultados das interações,
E só para a gente entender como é que funciona, então, primeiro eu vou fazer uma busca nesse intervalo aqui, entre 0 e 2. Depois a busca vai ser entre 0 e 1, na minha primeira interação. A terceira interação vai ser entre meio e 1. E depois a quarta interação vem a ser entre 0,75 e 1. E assim eu iria sucessivamente fatiando até chegar no ponto ali de 0,835938. Então o que vai definir o meu limite vai ser a minha precisão que eu quero para o meu X. Tranquilo aí, pessoal? Perguntas? Professor, Sim, uma pergunta. claro. Aí o senhor criou uma macro para fazer isso, né? Ou existe Não, já foi, ferramentas ali que faz esse looping aí, até chegar no ponto? foi até mais simples que isso. Deixa eu mostrar aqui. Opa. Foi mais simplesinho que isso. Eu utilizei o próprio Excel. Não precisou fazer macro, não. Se tem ferramentas, olha, deve ter ferramenta assim que faz isso. Mas eu não procurei. Não procurei porque é simplesinho de fazer no Excel, né? Então, como é que foi a tabela que eu montei? Tem aquela tabela que vocês acabaram de ver. Uhum. Coloquei as funções aqui dentro. E aí, qual foi o pulo do gato que eu fiz aqui para dar o dinamismo para ela? Então, foi colocar um condicional. Então, se quando a derivada for menor que zero, meu limite inferior assume o valor do meu x' da etapa anterior. Caso não seja verdade isso, ele assume o valor, ele mantém o próprio valor, né, da etapa anterior. Sim. Então, para o meu x, o meu limite superior, então se a primeira derivada for menor que zero, ele assume o valor de x', e se não for verdade isso, ele assume o valor, ele mantém o valor dele, igual a 2. E aí, uma vez feito isso, depois o meu x' eu recalculo ele com base nos novos limites Sim. inferior e superior. E daí para frente é só arrastar a fórmula. Então eu calculo ali a distância absoluta entre o limite inferior e o superior. E aí então fiz aqui outro critério, então quando essa distância for menor que 2 vezes o meu erro, de 0,01, eu paro o algoritmo. Né? Então aqui até eu fui além de parar ele. Sim. Então essa aqui Tá, entendi. essa aqui é a lógica. É simplesinho. Eu já tava pensando, pá, tem que criar uma macro nisso aí. Dá para Mas criar, né? Dá para tranquilo. criar. Dá para fazer Dá. numa programação Python, enfim. Sim, Aí vai de cada um. Para mim o Excel é bem familiar, eu prefiro fazer no Excel. tranquilo, professor. Beleza. Boa dúvida, tá com boas dúvidas aí. Que mais, pessoal? Então aí o método da busca unidimensional ele é importante, talvez não seja muito frequente a necessidade da gente usar ele, mas ele vai ser importante para a gente entender métodos um pouquinho mais elaborados, como o método gradiente. Então essa busca unidimensional também o Tassiano e Ramon trouxeram ela na mini aula, uma abordagem um pouquinho diferente, com 3 pontos. E agora a gente vê aí o método gradiente. Então a busca unidimensional determina a solução ótima para problemas não lineares, sem restrição e de apenas uma variável. Porém, como proceder quando há múltiplas variáveis? Né? Então, para os casos em que não é possível determinar a solução analítica, se irá recorrer novamente ao procedimento numérico. Então, para tanto, o método gradiente é uma alternativa para resolver esse tipo de problema. Então, também podem ter outros métodos, além do gradiente, para resolver esse tipo de problema. A gente foca agora no gradiente. Então, o gradiente, num ponto específico, isso aqui vocês viram provavelmente em cálculo 2, onde meu x é igual a x',
Então, agora esse x ele vem a ser um vetor, é o vetor cujos elementos são as respectivas derivadas parciais, calculadas em x igual a x'. Então, tal que, então tem aqui meu gradiente df dx, x asterisco, e eu tenho então as derivadas parciais. Então, que na verdade isso aqui vem a ser um vetor, né? Em x igual a x'. Então, o gradiente dá a direção ao longo da qual uma pequena variação em x dá a maior variação em f dx. Então, percorrendo a superfície df dx em direção ao ponto ótimo, o caminho mais eficiente é seguir ao longo do gradiente até achar o ponto ótimo x asterisco. Lembrando que esse x aqui ele é um vetor. Então, onde o meu gradiente de f dx asterisco vem a ser igual a zero. Então, aqui eu chamo a atenção só para... A gente vai ter dois tipos de x. Um x em maiúsculo, que vem a ser um vetor, e o x minúsculo, que é a variável. Então, só tome cuidado para não confundir uma coisa com a outra. Então, para maximização, o algoritmo, então, ele é o meu vetor k mais 1, ele vem a ser igual ao vetor dxk mais tk vezes o gradiente df dxk. Então, onde o tk é o tamanho do passo e o gradiente do vetor k, então, é o vetor em x igual a x'. E para minimização, o algoritmo é o mesmo, a única diferença é que eu vou subtrair o meu passo vezes o gradiente. Então, isso aqui vai ficar mais claro com um exemplo. Então, a ideia consiste em escolher um tk que venha a ser igual ao meu tk ótimo, um valor positivo. Então, tal que se percorra ao longo do gradiente, enquanto f dx melhorar. Então, quando parar de melhorar, troca-se a trajetória calculando novo gradiente e novo t, e assim sucessivamente. E aí, cada troca de trajetória significa uma mudança de direção ortogonal. Então, lembrando que agora a gente está trabalhando com... Não é mais uma busca unidimensional, que a gente tinha apenas uma dimensão. A gente tem duas ou mais dimensões. Com duas dimensões dá para a gente conseguir imaginar. Então, imaginar aí uma superfície em 3D, então como se fosse uma colcha. E o que a gente vai estar fazendo é andando nessa colcha com o gradiente na superfície dela. Então, no momento que o gradiente identificar que tal direção que ele está tomando não faz mais sentido, ele vai dobrar para uma outra direção, fazendo uma mudança ortogonal em relação à direção anterior. E aí vai percorrer um novo sentido até, caso necessário, dobrar novamente, ter uma nova mudança de direção ortogonal. Então, visualmente é isso que vai acontecer. Então, visualmente, descrevendo que viria a ser essa visão. Se a gente tiver mais de duas variáveis, bom, fica um pouco mais difícil da gente imaginar o que acontece visualmente. Mas aí, então, nesses casos, o algoritmo vai nos guiar. Então, no caso da maximização, nosso tk asterisco é o valor positivo que maximiza. Então, meu f, então eu vou incluir na minha função meu xk mais tk vezes o gradiente desse vetor, de tal modo que essa mesma função é igual a maximização também dessa função. Se for uma minimização, meu tk ele também é um valor positivo. A única diferença é que ao invés de eu somar o passo, eu vou subtrair o passo. Então, vamos lá para o critério de parada. Então, a busca do ótimo segue até que o meu gradiente df dx for igual a zero. Então, dentro de uma pequena faixa de tolerância de erro, ou seja, até quando o módulo da minha derivada f dx for menor ou igual a esse intervalo de tolerância. Vamos para um exemplo, então, que facilita um pouco do entendimento do gradiente. Maximizar a função côncava. Então, aqui já está nos dando que essa função ela é côncava.
f de x igual a x1 mais 2x1 vezes x2 menos x1 ao quadrado menos 4x2 elevado ao quadrado. Analiticamente, a gente poderia resolver esse problema. Ele é um tanto quanto simples. Então, o ponto ótimo pode ser determinado, igualando-se as primeiras derivadas parciais igual a zero e resolvendo o sistema linear. Então, tiro aqui a primeira derivada em relação a x1, primeira derivada em relação a x2. Se eu igualar isso daqui a zero, eu vou ter um sisteminha linear, e com isso eu consigo resolver, e tem que meu x1 é igual a 4 sextos e x2 igual a 1 sexto. Resolvi o problema. Então, a gente poderia parar por aqui e não aplicar o método gradiente. Mas o que a gente quer aqui não é resolver o problema, o que a gente quer aqui é ver como é que o gradiente funciona. E eu apresentei aqui a forma analítica só para mostrar os valores finais. Então, quando o problema for mais complexo, a gente não conseguir resolver analiticamente, a gente não tem saída, a gente tem que utilizar o método gradiente, que funciona como a gente vai ver agora na sequência. Então, na nossa primeira iteração, o primeiro passo é escolher um ponto inicial para o meu vetor x1. Então, vou começar em 0. Então, onde meu x1 é igual a 0, x2 também é igual a 0. Daí eu vou determinar o gradiente da função f nesse vetor. Então, que vem a ser igual a 1 e 0. Por que vai ser assim? Então, substituindo os valores de x1 na minha primeira derivada e na segunda derivada, eu encontro ali os valores 1 e 0. Então, que vai substituir o valor x1, aliás, meus valores 1 e 0 para esse vetor aqui. Então, que ele é composto pelas minhas derivadas. Então, lembrando, derivadas parciais. Então, isso aqui lembra lá da nossa hessiana. Então, lembrando que isso daqui é um vetor. Terceiro passo da primeira iteração. Determina-se o ponto seguinte. Então, uma vez que eu encontrei meu ponto, que é 0 e 0, o que eu quero saber agora é para onde eu tenho que me locomover. Qual é o próximo passo? Qual é o próximo vetor ao me locomover? Então, a gente identificou o gradiente é positivo, não é zero ainda, ou seja, eu estou caminhando em cima do meu x1. Então, o passo seguinte é determinar meu x2, qual é o meu segundo vetor. Então, substituindo o vetor 1, 0 e 0, mais t vezes 1 e 0. Então, aqui eu estou multiplicando pelo meu gradiente, que é 1 e 0, meu vetor. Eu tenho que meu vetor 2, meu x2, vem a ser igual a 1 vezes t1 asterisco e 0. Então, esse aqui é meu próximo vetor. E aí tem um porém, né? Então, eu tenho ali da minha função um objetivo. Então, que esse valor que eu acabei de encontrar aqui, ele vem a ser igual à maximização do meu f dt e 0. Então, este valor aqui que eu acabei de encontrar. E ele é igual à maximização de t menos t ao quadrado. E de onde é que vem essa segunda parte? Então, essa primeira parte a gente acabou de ver aqui em cima. Então, só para facilitar o entendimento, recoloco ela aqui mais uma vez. Mas esse t menos t ao quadrado, da onde ele vem? Então, é porque eu estou substituindo justamente esse t e 0 na minha função objetivo. Então, minha função objetivo é f de x. Eu substituo ali por t e 0. Então, ou seja, meu x1 assume o valor igual a t e meu x2 assume o valor igual a 0. Então, eu vou ter essa situação aqui e resolvendo, essa equação tem que t é igual a f de x em t e 0 é igual a t menos t ao quadrado. Então, resolvendo f de x, das f de t e 0, então tirando a primeira derivada igualando a 0, eu tenho que meu t1 é igual a 1 meio. Então, ou seja,
o meu x2, que é igual a t1 e 0, é igual a 1 meio e 0. Ou seja, eu saí da posição 1, então eu saí da posição que era, então, um novo ponto, então x2 igual a 1 meio e 0, então me leva a um gradiente de 0 e 1. Então, no momento que eu substituo ali nas minhas derivadas parciais do valor, eu encontro os valores do meu x, então do meu novo gradiente. Então, o que eu percebo? Então, meu gradiente antes estava em 1 e 0, agora passou de 0 e 1. Ou seja, se vocês forem lembrar, isso daí é uma mudança ortogonal de direção. Então, eu fiz ali um giro de 90 graus e parti para uma outra direção de busca. Uma vez que eu encontrei esse ponto do gradiente, eu vou passar para o meu ponto seguinte, então que era aquele um pouco mais confuso aos olhos, então que eu vou calcular o meu novo x3. Então eu substituo os valores nessa fórmula, encontro que o meu x3, esse novo vetor, vai ser igual a 1 meio e meu t2. E agora o que eu quero saber é calcular quem é esse meu t2. Então, para isso, no meu f de x, eu vou substituir por o meu x1 igual a 1 meio e o meu x2 igual a t. Então, de tal modo que eu tenho, então, essa expressão aqui, 1 quarto mais t menos 4 vezes t ao quadrado. Então, resolvendo essa função, derivando ela igualando a zero, eu tenho que meu t2 é igual a 1 oito. Melhor dizendo, 1 oitavo. Então, meu x3, meu ponto, meu vetor 3, assume a posição que meu x1 é igual a 1 meio e o meu x2 é igual a 1 oitavo. E aí eu vou ter um novo ponto. Então, aqui, tirando o gradiente, então meu novo gradiente vem a ser 1 quarto e 0. Então, reparem que agora não há uma mudança ortogonal. Eu vou continuar ali no meu eixo 1, no eixo x1. E assim eu vou continuar a minha interação. Então, eu vou continuar depois os passos. Então, esse passo de determinar o meu x4, e assim eu vou sucessivamente até chegar nesse ponto aqui. Então, onde meu xn, depois de n interações, onde a minha posição é 4 sextos e 1 sexto, de tal modo que meu gradiente de xn é igual a 0 e 0. Então, lembrando que esse aqui é o critério de parada do algoritmo. Então, nesse ponto aqui, eu sei que esse vetor aqui é o vetor ótimo. Então, é o ponto de parada. E é isso, pessoal. Então, a gente termina aqui mostrando passo a passo, minuciosamente, como é que funciona o método gradiente. Um pouco cansativa a aula, um pouco pesada em matemática, mas com isso a gente vê ali passo a passo como funciona o método gradiente. Perguntas aí, pessoal? Professor, qual é a forma fácil, assim, sem ser manual, de resolver um método gradiente? O que Boa a gente pergunta. poderia fazer assim? Boa pergunta, Gustavo. Eu não cheguei a fazer isso, não. Eu não cheguei a bolar um esqueminha ali no Excel, mas dá para pensar, assim. Talvez não seja tão simples como a busca Sim, unidimensional, porque ele tem essa peculiaridade da gente estar trabalhando com x e quando vê surge o elemento t e a gente calcula o valor para t, né? Então, lembrando aqui que vem a ser o t é o meu passo. Então, é o sim. tamanho do passo que eu dei. Então, pode ser um passo grande ou pode ser um passo pequeno. E aí, até eu quero mostrar para vocês uma figura aqui. E aí, eu dei uma pesquisada enfim, outros materiais, em outros trabalhos. E aí, não necessariamente aqui. Então, não necessariamente o método gradiente
mas o que eu vou mostrar para vocês é o movimento que o método gradiente faz. E aí, para mim, ao menos que eu sou mais visual, é mais fácil de entender. Aqui, ó. Então, método gradiente. O que o método gradiente está fazendo? Então, ele vai dar um passo. Então, nesse caso aqui, ele está dando um passo do meu x0 até meu x1. Então, esse tamanho desse passo é definido pelo meu t. Aqui, então, ele tem uma mudança ortogonal. Então, ele mudou ali, girou 90 graus. Coincidiu com exatamente o nosso caso. Então, tem essa mudança de rumo. Então, veio até aqui, identificou que indo reto não melhorava mais a função. Então, ele faz uma curva de 90 graus e aí ele dá um novo passo. E o tamanho desse passo é definido por t. Por isso que a gente está sempre procurando um novo t, calculando um novo t. Então, depois, o meu x2, eu vou ter um novo valor, vou ter também um novo passo, um novo tamanho de passo, até cair no meu x3. E aí verifiquem que cada vez mais esse meu passo vai reduzindo o tamanho dele. E também a quantidade de curvas que eu tenho que dar também é menor. Então, até eu chegar no meu x asterisco, ali, meu ponto ótimo. Então, visualmente, isso aqui que acaba acontecendo. Então, poderia ter ali figuras mais complexas. Então, como esse caso aqui. Então, como se fosse uma colcha ali com 2 pesos. E aí o algoritmo ele vai ter esse comportamento. Então, vou ter ali. Então, ele vai me levar para algum desses pontos, né? E é aí que está o ponto que a gente estava falando antes. Como esse aqui não é nem côncava nem convexa, eu vou ter 2 pontos. Um máximo global, aliás, um mínimo global, mínimo local e o mínimo global. Então, aqui em outras situações, como é que o método vai funcionar? Então, aí mostra assim, os vários passos que ele dá até chegar no ponto ótimo. E aí a gente vai ter também outros métodos, método de Newton e assim por diante. Então, o objetivo não é mostrar para vocês tantos métodos, mas sim mostrar que a gente tem aí ferramentas de cálculo numérico que são bastante úteis para programação não linear. E por que a gente está vendo em programação não linear? A gente está vendo justamente para resolver um problema. E aí esse problema pode ser do tipo definir um mix ótimo de produto, quando a gente tem o preço que varia ao longo da quantidade vendida, a gente pode definir lá a quantidade que vai ser feita de transbordo, quanto que a gente vai mandar para cada cliente, fábrica. Então são para esses tipos de problemas que a gente utiliza também essa forma de solução que a gente viu na aula de hoje. Então, parece um pouco complexo o primeiro contato, sim, é complexo, mas também é o primeiro contato. Né? Então, também temos aí algumas ferramentas para ajudar a lidar com ela.